sábados nós temos aí as conferências online e uma vez aos sábados por mês nós temos uma entrevista com alguma especialidade da Conscienciologia. Neste sábado nós estamos aqui no espaço do Expo Consciência, no Shopping Center aqui em Foz do Iguaçu, e nós temos o prazer então neste sábado de convidar, convidamos a pesquisadora, professora e pesquisadora da Paradireitologia. Então nós temos aí o prazer de receber a pesquisadora Carla Uma para esta entrevista, Hoje vai ser uma entrevista, então, com a Carla Uma. Gostaria só de apresentar, então, a Carla a todos. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a PEC pelo convite, da gente poder vir aqui trocar algumas ideias, sobre um tema que é tão interessante, a paradireitologia, e agradecer o pessoal que também já está aí online, dizer que a gente vai para as perguntas, as dúvidas, vamos trocar as ideias. Então aí foi interessante a Carla comentar que nós temos aí várias pessoas e a gente convida justamente esse ambiente que nós temos de uma web conference, é justamente para que as pessoas tenham interação então durante essa entrevista. Então essa entrevista eu gostaria de convidar a todos, quaisquer perguntas, qualquer informação, ou algum esclarecimento ou algo a complementar, alguma ideia que alguém queira contribuir, todos podem ficar bastante à vontade então para interagir durante esta conversa aqui que nós vamos ter sobre um tema de bastante relevância então dentro do universo da Conscienciologia. Bom, já gostaria então de entrar um pouco no tema, passar aí a falar mais sobre a paradireitologia. A gente tem aí alguns temas importantes para hoje, a questão do paradireito, da paradireitologia, estado mundial, a proexologia, a relação de tudo isso. Mas gostaria primeiro de conversar com a Carla, então, para diferenciar ou explicar um pouco a questão do paradireito, o que vem a ser o paradireito, o que vem a ser a paradireitologia, e também há quanto tempo já você estuda, você é pesquisadora desse tema, você tem acompanhado as pesquisas nessa área, poderia passar um pouco para a gente algumas ideias sobre essas questões? Bom, sobre a paradireitologia, ou mais diretamente o paradireito, que foi como nós começamos, há 5 anos e meio que eu estou pesquisando esse tema. Foi exatamente quando eu comecei a ter condições de recuperar alguns pontos do meu curso intermissivo. Então, a partir do momento que veio essa retomada, veio um processo mais forte de reciclagem intraconsciencial, eu adotei essa temática como pesquisa aí da minha ProE. Depois a gente vai falar sobre isso. A turma da PEC me trouxe um trinômio para ser desenvolvido, para ser conversado aqui, que é a paradireitologia, o Estado Mundial e a ProEx. E aí vocês vão ver a partir do meu próprio laboratório pessoal que uma das cláusulas pétreas da minha ProEx é o estudo desse tema, é ter que escrever sobre isso e é principalmente ter que vivenciar na prática aquilo que a gente está começando a devagarzinho entender um pouco. Carla, você comentou sobre cláusula pétrea. Explicar para as pessoas, para explicar um pouco, para quem tem um pouco de dúvida sobre esse assunto, o que vem a ser e qual é essa relação, então, você comentou, da cláusula pétrea com a sua área de pesquisa? Bom, a cláusula pétrea, ela é aquela cláusula que você não vai conseguir mudar dentro do estatuto da sua ProEx, dentro do contrato que você mesmo se comprometeu a cumprir quando você estava no curso intermissivo, quando você estava na sua intermissão. Então, lá na nossa paraprocedência, já com mais lucidez, com uma recuperação de como melhor dos nossos processos de outras vidas, nós entramos num processo mais sério de reflexão e recolhimento íntimo e tivemos condições de verificar o que é que dentro da nossa experiência pessoal a gente poderia estar oferecendo de suporte, oferecendo de apoio e até de esclarecimento à humanidade. Esse é bem um fato. Então tudo parte da nossa própria experiência, dos nossos trafores. E como que esse trafor vai ajudar dentro do processo de interação
grupal e posteriormente uma interação mais séria policármica. Então, cláusula Petri é aquela cláusula que você não vai conseguir mudar, porque no ápice do seu momento de lucidez, você realizou um autocomprometimento consigo mesmo. Então, é como se fosse assim, a diretriz básica, é o ponto principal das proexes de cada um de nós. Como é que você verificou, no seu caso, a cláusula pétrea relacionada à paradireitologia? Teve algum momento específico? Foi alguma... Ou isso foi acontecendo gradativamente e você chegou a essa conclusão? Bom, eu já trabalho com direito nessa vida há mais de 20 anos. E quando a gente começou, tivemos a oportunidade de conhecer 2000, a recuperação de cons, ela veio muito assim, certeira de que eu teria que trabalhar usando a área do direito que eu atuava. Só que o ponto principal disso, Cícero, é que a minha atuação em direito, ela era totalmente disforme com os princípios cosmoéticos, os princípios da paradireitologia que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a entrar em crise. É naquela hora que chega assim, não, estou em crise com o direito, profissional de direito em crise com o direito. Na verdade, não é uma crise com o direito, é uma crise sua consigo mesmo. Por quê? Porque é o momento em que você, muitas vezes, ainda sem recuperação de cons, está vivendo na conformidade dos valores intrafísicos, começa a descortinar os seus valores extrafísicos, os seus valores da sua paraprocedência. E aí é que a coisa começa a pegar. Então foi exatamente nessa hora que eu comecei a ver, tem alguma coisa aí a ver com direito. E aí como é que foi a continuação disso? Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu para morar, em 2013, o professor Valdo, numa tertúlia, praticamente me intimou, daquele jeito cosmoético dele, né, de apresentar o índice do meu livro. E quando eu preparei o índice, tal não foi a minha surpresa, quando eu me deparei que um tema de pesquisa que estava mais aparecendo, que inicialmente seriam os direitos conscienciais, tinham passado por paradireito. Aí eu falei, bom, posso unir esse negócio, né? Aí eu falei, realmente é o paradireito que eu vou estudar. E aí aquilo ficou, a história foi pegando, eu comecei realmente a fazer pesquisas mais sérias com relação a isso, principalmente procurando trabalhar o desenvolvimento do meu autoparapsiquismo, até que em 2006 eu fui ao laboratório Serenarium, lá da Aratê. Bom, o laboratório Serenarium, para mim, foi praticamente uma rememoração em bloco do meu curso intermissivo e principalmente dos momentos de solilóquio, de recolhimento íntimo que eu tive quando eu lá estive. Então, naquele momento, ficaram muito claras as diretrizes. Então entraram as cláusulas pétreas, aquilo que eu não poderia deixar de fazer, aquilo que eu estava fazendo e que na verdade não era o meu mega foco, e toda a necessidade de uma reestruturação. Então vejam, lá dentro, entrando em contato mais com a minha consciencialidade, eu pude refazer esse planejamento, na verdade recuperar com relação a esse planejamento. E aí veio o tema de pesquisa, livros, ideias, atuações, o que tinha aqui, o que é que até então eu não tinha feito, que eu já precisava ter feito, o que ainda tem a fazer, que é muita coisa, né? Então, foi aí que eu consegui fazer essa identificação de diretrizes de PROEX dentro do Serenário. Ok, interessante. Então, até a experiência, passando aí para todos a experiência de um laboratório, o quanto que às vezes pode fazer diferença na nossa vida quando a gente faz um mergulho mais profundo com algumas ideias, né? Aí a gente tem um encontro maior da intraconsciencialidade propriamente dita, aquilo que a gente preparou no extrafísico. Agora, falando então de paradireito, já, qual é digamos assim, o diferencial, né? Fazendo um paralelo entre até direito e paradireito, o que a gente poderia expandir então das ideias ou colocar até como conceito sobre o paradireito? Eu acho que um primeiro item importante para a gente diferenciar seria a diferença entre paradireito e paradireitologia. Veja, nós estamos acompanhando
desenvolvimento da enciclopédia da Conscienciologia. Então, diariamente, nas tertúlias, são apresentadas neoverpons, novas ideias, e a gente, como pesquisador, paracientífico, vai se atualizando e vai recuperando cada vez mais pontos. Então, inicialmente, quando pela primeira vez escreveu-se sobre para-direito, que foi no Homo sapiens reorganizados, a palavra colocada pelo propositor da ciência da Conscienciologia foi para-direito. Posteriormente, quando os intermissivistas interessados na área começaram a aparecer e se agrupar para poder estudar de uma forma mais sistematizada o para-direito, veio à tona a para-direitologia. Então vejam, para-direitologia é a ciência que estuda um objeto chamado para-direito. Esse para-direito, quem teve a oportunidade de já até ver o manual dos megapenseiros de vocabulário, lá tem duas definições bem interessantes, que para-direito seria a mega-fraternidade e que para-direitologia seria um mega-super-discernimento. E a gente fica no enrosco, né, Cícero? Ciente do nosso processo conscienciométrico, sabendo que nós estamos em uma condição de pré-serenões vulgares ainda, como que a gente quer partir para estudar uma ciência que exige um mega discernimento e que tem por objeto a mega fraternidade? Só indo no serenário mesmo, né? Bom, mas a gente não pode fugir, porque afinal de contas, se um dia a gente se comprometeu, é porque alguma coisa a gente já tem que a gente pode estar oferecendo em termos de conhecimento e de detalhes. Então, dentro desse sentido, o para-direito ele vem como objeto e a para-direitologia já trazendo um patamar mais simples a essa neo-especialidade da Conscienciologia. Agora, você me perguntou da diferença disso para o direito, né? Exato. Ah, é um mundo, Cícero. É um mundo de diferença, mas ao mesmo tempo não é. E eu vou explicar por quê. Se a gente pegar o direito puro, o direito teórico, os princípios das constituições federais dos países democráticos, a gente vê uma certa colocação lado a lado. Então veja, princípio da igualdade, princípio da liberdade, princípio da fraternidade, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem. Na semana que vem nós vamos estar completando o aniversário da independência americana, então Thomas Jefferson lá com a declaração. Vejam, tudo isso já eram ideias bem avançadas para a época. E princípios que hoje se encontram na Constituição dos países democráticos, nas Constituições federais, são muito importantes e são avançados. Agora, o que difere isso do para-direito é que quando a gente vai atuar na prática do direito, nem sempre a gente consegue manter um entrosamento de ação com os princípios da cosmoética, com os princípios da para-direitologia e fica mais... Então vejam, a ação, a teática do direito no mundo intrafísico, nessa dimensão intrafísica, ela é muito complexa. Porque ela envolve ideais de justiça, ela envolve um mínimo de bom senso para você não cometer injustiças, e ela envolve principalmente o processo da impunidade e da punidade, aquilo que você pode punir, aquilo que você não pode punir, e principalmente essa defasagem que acontece, que a gente compreende. Por quê? Num mundo, num planeta que hoje basicamente residem com os réus, como a gente pode esperar que o direito ele esteja avançado, que o direito ele esteja aquilatado com os princípios da para-direitologia? É difícil, a gente compreende. Agora, de quem que é a responsabilidade de fazer esse entrosamento do direito com o para-direito? Nossa, a responsabilidade, ela vem dos intermissivistas. E não são só dos intermissivistas que estudaram direito, muito pelo contrário. A para-direitologia, ela traz princípios da mega-fraternidade. Então, são princípios que interessam a todos. Agora, eu vejo assim, a responsabilidade maior de tentar traduzir essas ideias, trazer essas ideias de uma forma mais, assim,
claras, são sem dúvida dos parajuristas da CCCI. Inclusive aqueles que eu sei que estão assistindo a gente aí, que ainda não se manifestaram. Agora, o para-direito é para todos. Então não é um tema restrito, não existe corporativismo com o direito com mega fraternidade. Tá certo? Ok, Carla. Muito bom. Nós temos uma pergunta, Carla, do Willy, de Ribeirão Preto. Então ele está perguntando da seguinte forma: Carla, um funcionário de fórum pode contribuir para melhorar a prática do direito? Ficou claro. Tudo bom, Willy? Eu te conheço, você participou muito tempo, né, do Colégio Invisível da Cosmoética. Eu sei que você estuda o tema. É bom saber que você está aí online. Mande mais perguntas, que as suas perguntas sempre enriquecem. Mas entrando na pergunta propriamente dita, Willy, olha, é começar por você. Então veja, como está hoje a sua intraconsciencialidade? Você pensou mal de alguém? Você está tranquilo quando você está trabalhando lá dentro do fórum? Se é que esse é o seu caso, ou você está perguntando, né, para relacionar com alguma outra pessoa. Então sempre, e eu trabalho com um conceito dentro da paradireitologia, que é a intraconsciencialidade parajurídica, que é você procurar buscar sempre ter situações e esclarecimentos, posturas mais conciliatórias e menos briguentas. Eu sei que não é fácil, principalmente para a turma aí, né, do direito. Lá tem a retórica, tem a eloquência, enfim, tem uma série aí de coisas que às vezes, gente, mais para o direito do que para o para-direito, mas a gente vai consertando. Então eu vejo que assim, você chegar no seu local de trabalho, exteriorizar energias pacíficas, manter uma ortopensenidade, um pensamento mais reto, mais tranquilo, já é e já significa uma anticonflituosidade. Isso vai poder ajudar muito o pessoal do fórum. Interessante, cara. O Willy já comentou ali. Ele fala que até esse é o caso dele, só que ele não é formado em direito, né? Principalmente ali, eu acho, pelo que eu entendi, que ele, com relação ao trabalho no fórum. E ele também comentou, primeiro, né, cumprimentou você, tudo bem, né? E comentou que também esteve no seminário. E hoje ele está participando daí do Colégio Invisível da Conscienciometria. Tá? Tem mais um ponto aqui ainda que ele complementou. O ambiente, na maioria dos cartórios, é estressado, mas vou aplicar suas sugestões quando eu voltar de férias. Então são... quero comentar, Will, você não vai muito no meu bico não, né? Você tem as suas próprias experiências, pondere bem, veja se é isso mesmo, usa a sua lógica, a sua criatividade. Agora, dentro disso que você está falando, vamos lembrar uma coisa muito séria. O fórum é um hospital de conflitos. Lá dentro do fórum e dentro de cada cartório, você tem um depósito. Então, muitas vezes, são vidas que estão em jogo, são partilhas, são bens materiais que são objeto de discussão, de litígio. Então vamos imaginar, por exemplo, os romaram, muitas vezes aqueles herdeiros brigando, aquela briga eterna que nunca se acaba, procrastinando, levando para frente um conflito, quando que na verdade o que mais a gente está precisando nesse planeta é que os conflitos cessem, ou que pelo menos hajam acordos, consensos para isso. Então é muito sério esse trabalho que você faz. Pensa sobre isso, que eu acho que dentro dessa linha, certamente os amparadores de função vão estar lá colaborando também. Ok, cara. E o Will complementou até, ele falou que não acredita, deixou bem claro isso aí, e ele vai experimentar sim. Então é bem interessante a participação do Will. Também, na dúvida comum, quando se fala em para-direito, para-direitologia, é até a relação com a cosmoética, como que a gente pode ver aí a relação entre as ciências, um pouco mais ampla a cosmoética, como que uma se enquadra na outra em termos de campos de pesquisa, ou também alguma relação com a própria evoluciologia. Se pudesse falar um pouco da especialidade ou os temas de estudos, então, também relacionados à paradireitologia.
Existe uma confusão, foi bom você ter entrado nesse tema muito grande entre o processo da cosmoética e o processo da paradireitologia. No caso, vamos colocar também a cosmoética como ciência, né? A cosmoeticologia e a paradireitologia. A cosmoética em si, ela praticamente fundamenta, ela é a fonte de inspiração da paradireitologia. E a paradireitologia, por sua vez, é a prática do processo da cosmoética, que é aquele momento onde você vai descer a certos detalhes, certos pontos, artigos, incisos, alíneas, ou seja, você vai entrar dentro de um detalhismo mais sério dos princípios básicos da cosmoética. Então veja, hoje, se a gente for pensar em termos de paradireitologia, a gente está pensando em dimensão extrafísica, isso é muito sério. Quando a gente pensa em cosmoética, a gente também tem que pensar em termos extrafísicos. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Qual é o cuidado que eu observo? Eu já dei muitas palestras públicas, muitas palestras para as instituições conscienciocêntricas e para os voluntários aqui de Foz do Iguaçu também, e eu observo que existe uma tendência de se colocar a cosmoética, que também é extrafísica, como se fosse um escândalo. Isso é que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a ética, ela é dessa dimensão. Ela é importante? Ela é importante, mas ela não é extrafísica. Então eu sempre gosto de frisar que cosmoética, quando a gente fala, e dá um embasamento de todo o maximecanismo evolutivo, é a extrafísica, vamos pensar, é a do maximecanismo. Não é a ética, que por sua vez não é a moral. E aí vale a pena uma diferenciação. Ética também não é moral. A ética, ela inspira a moral humana, mas ela é mais ampla do que a moral humana. E a moral, o que seria? O conjunto de valores, de crenças, usos, costumes de determinados grupos. Então, por exemplo, o islamismo tem a sua moral islâmica, o cristianismo tem a sua moral cristã, e por aí vai. Então você tem várias morais que posteriormente é a ética, e que por sua vez não se confunde com a cosmoética. Por quê? A cosmoética, ela vai indo, sejam elas as evoluídas, sejam elas as não evoluídas, mas a gente vai estar trabalhando com um diferencial. Você tem que colocar essa fiscalidade. E é aí que entra o prossequismo lúcido. Que se você não tiver ou não procurar se esmerar em desenvolver, você vai continuar no processo da crença. Você vai continuar no processo de estar acreditando em uma série de ideias que estão colocadas por outros pesquisadores que já têm essas experiências. Então eu acho que esse diferencial é bem interessante e faz a gente pensar. Foi bom você comentar, Carla, da questão do parapsiquismo lúcido, né, da pessoa ter entrar mais em contato mesmo com a multidimensionalidade, interagir, desenvolver o parapsiquismo. E aí a gente vê alguns conceitos ligados até à questão do direito, relacionados, por exemplo, com a questão até de para-direito, para-dever. Como que a gente pode até pensar dessas questões do o para-direito, para-dever, que as pessoas têm com relação às demais pessoas, as relações entre as pessoas como um todo? Como que a gente pode ver isso aí, ou até expandir essas ideias do ponto de vista de experiências, ou dentro de uma visão mais ampla de nós sendo conscientes e não pessoas num corpo físico apenas? Aqui eu acho que vale mais um esclarecimento também, né, já que a gente, vamos ser cientistas, né, bem detalhados aí dentro desse processo. A gente deve tomar um cuidado quando a gente fala em paradireito, né, o objeto da ciência paradireitologia, para não confundir essa neociência, esse objeto, com paradireito
no sentido subjetivo, de dizer, por exemplo, as consciências têm o para-direito de fazer curso intermissivo quando chegar o momento, quando elas já estiverem com um certo saldo na ficha, quando elas estiverem dentro de um processo maior. Então veja, para-direitos não significa para-direito com o P maiúsculo. Para-direito a gente fala da mesma forma que a gente usa a palavra direitos aqui na nossa dimensão intrafísica. A gente fala, olha, vamos respeitar os direitos do consumidor. Você está falando de algo que é subjetivo a alguém. Você não está falando da ciência jurídica do direito. Tá? Então, dentro disso é importante a gente caracterizar. Agora, onde entra o para-dever? O para-dever é o processo mais sério da para-deontolosmos. Então, é aquele arcabouço de auto-obrigações que você se auto-comprometeu. Então, aquilo está para o processo da proexologia que vocês me pediram para poder falar e desenvolver. Então, quais são os nossos para-deveres nisso? Ou se eu não admitir que nessa vida eu já sou intermissivista, quais são os meus para-deveres para numa próxima vida eu poder acessar também o curso intermissivo? Então, isso é muito sério de se pensar. Agora, quais são os para-deveres do outro? Como vocês acham? O pessoal aí que está me ouvindo, vocês acham que o que importa mais? Por exemplo, para uma pessoa que já admite que tem um curso intermissivo, os para-direitos ou os para-deveres? O que é mais importante? Se você for pensar no outro, você vai pensar sempre nos para-direitos dos outros. Mas se você for pensar em você vai pensar nos seus para-deveres. Para quê? Para poder parar de pedir tanto e doar mais. A diferença seria basicamente a assistência, né? Saber para que lado está pendendo? Eu vejo que sim, e eu vejo que é mais que isso, Cícero. Aí entra o processo mais sério, na prática, que esse tema da paradireitologia causa, né, nos pesquisadores. Então há momentos em que a gente sente que a pesquisa trava, mas não é a pesquisa propriamente dita que travou, é alguma reciclagem do próprio egão egoísta que não está deixando fazer o negócio fluir. Porque aí você começa a estudar, a ideia vem, você acessa a ideia, você fala, puxa, mas eu já consigo acessar essa ideia, por que eu não consigo fazer isso na prática? Aí é que chega a hora da verdade. A hora da verdade o quê? Para você. A hora da sua auto-verdade, a hora da sua auto-reciclagem. Ok. Nós temos mais uma pergunta, até do Wellington Martins. Um abraço então para o Wellington, recentemente, até no programa lá do Wellington, Ciência e Consciência, lá em Jundiaí. Então, aí a gente agradece a participação e um convite também a todas as pessoas que estão participando da Web Conference para prestigiarem também o site Complexes e também os vídeos que o Wellington está disponibilizando no YouTube, na TV Complexes. Então, quem tiver interesse, quem ainda não consultou, quem não está assistindo vários vídeos que estão sendo disponibilizados lá de altíssimo nível, fica a dica então para todos acessarem. Então vamos lá à colocação do Wellington então, sobre a questão aí da paradireitologia. Carlos Cícero, cumprimento os dois. Minha pergunta é: quais as semelhanças e diferenças do paradireito e do direito natural? Parabéns aos dois pela iniciativa. Olá, Wellington. Se me permite, eu vou te chamar de Tom, porque é até esquisito chamar você de Wellington, né? Está muito complexo aqui. Olha, queria agradecer a sua participação, dizer para você que eu não me esqueci, eu estarei em Jundiaí em breve, então logo eu vá para São Paulo, eu estou me comprometendo aqui publicamente a fazer uma entrevista lá, conforme a sua solicitação, tá certo? Eu só não me procurei porque não fui a São Paulo, tá certo? Agora, com relação à sua pergunta, o que eu vejo? Existe muita semelhança, Tom, só que a diferença básica que eu acho que a gente teria que colocar nesse ponto é a falta de auto-parapsiquismo. Porque o direito natural, ele se baseou muito numa lei natural de Deus. Então Deus trouxe um ser superior fazendo tudo
não é verdade? Dentro de um processo de magnanimidade causal, vamos assim dizer. Então, o que eu vejo é que a diferença básica entre a lei do direito e o processo da paradireitologia é o autoparapsiquismo lúcido. Não é o meu, não, é o seu, viu, Tom? Ok. Nós temos mais colocações aqui. Muito positivo, então, todos os participantes. E o Willi fez a seguinte colocação. Ó. Tem uma contribuição quanto ao uso do adjetivo cosmoético. Talvez o Tom Martins até se lembre. Foi durante a entrevista que a Adriana Rocha concedeu o programa Ciência e Consciência. Tá? E aí o Willi comentou, deixou, né, todos que estão assistindo aí a esta entrevista podem ver na tela o site ali do YouTube, onde tem lá o link então para essa entrevista então com a Adriana Rocha, que fala aí da citação que o Willi trouxe. E o Tom também contribuiu com o site que a gente havia comentado aqui no YouTube, www.youtube.com, no TV Complexo. Então fica aí a dica a todos. E mais uma questão do Willi, o assunto foi ética e cosmoética. Segundo o que eu entendi, devemos ser cautelosos ao julgar que alguém foi cosmoético. Antes disso, convém analisar a situação sob um ponto de vista abrangente, holossomático, parapsíquico, multidimensional, pluriexistencial. Tá? O que você acha disso, Carla? Bastante complexa essa informação. Não, e eu acho que eu vou na sua linha aí de pensamento. Eu acho que a gente tem que ponderar muito, e esse é o ponto que eu trago dentro do meu próprio laboratório pessoal. Quando eu comecei a descortinar, a ver, a entender um pouco, de forma primária ainda, essa questão do paradireito, da paradireitologia, foi quando eu pude não mais atuar na área jurídica para ganhar dinheiro. Esse é o meu caso, tá? Então hoje eu advogo sim, mas eu advogo para as instituições de consciência ocêntrica, sempre dentro daquele princípio que aconteça o que for melhor para todos. Então, assim, sem defesa de partes e sem ter um compromisso com algum cliente específico. Eu acho que você deve estar me entendendo. Você trabalha dentro do fórum, você sabe que quando um advogado ele é contratado para exercer a defesa de alguma parte. Então, ora, se você vai defender alguma parte, você já não é pelo todo, né? Então, olha como que a situação fica complexa. Agora, vamos colocar essa questão que você colocou de se pensar, ter assim, um estudo mais aprofundado do que é cosmoético e do que é anticosmoético. Então, veja, como a cosmoética é extrafísica, para a gente não banalizar a situação, eu entendo que a gente teria que ter um mínimo de conhecimento de parafatos para tratar sobre isso. Porque senão, quando a gente fala, olha, existe uma situação cosmoética ou anticosmoética, talvez a gente esteja falando de uma situação ética ou antiética, ou de uma situação imoral ou uma situação amoral, ainda do ponto de vista intrafísico. Então, a sua linha, eu acho que é bem sério. Não é uma coisa do mal, as pessoas colocam, porque julgamento é um ato de raciocínio. Qual é o problema maior? São os veredictos absolutos. Isso sim é que eu acho que fica comprometido quando a gente só trabalha aqui nessa dimensão intrafísica com os fatos. Então, olha, só para fechar, as pessoas que são do direito já conhecem, mas me permitem explicar para aquelas que não são da área do direito. Existe uma expressão no direito que diz assim, o que não está no processo judicial não está no mundo. Então, o judicial já é uma pequena parte parcial da realidade. Por sua vez, a realidade intrafísica, ela já é também parcial com relação à realidade extrafísica. Então, olha só como é difícil a gente mexer com o direito nessa dimensão. Olha como é complicado
como fica complexo o mundo do direito, a dimensão intrafísica, quando a gente começa a estudar com mais profundidade a cosmoética e o paradireito. Ok. Uma questão também que me veio agora, relacionada aí bastante à área da paradireitologia, é muito comentada até nas tertúlias e tudo mais, qual de cosmoética. O que a gente vê, o que se poderia comentar sobre a pessoa fazer realmente o código pessoal em prática? Até que ponto hoje, quando se fala em código cosmológico pessoal, código pessoal de cosmoética, ele está muito teórico e não tanto prático. Você vê um pouco esse distanciamento ou não? As pessoas que se preocupam realmente em fazer, elaborar o código, procuram realmente colocar em prática. Como é que você está avaliando essa situação? Não precisa fazer um julgamento, é o tipo de avaliação. Não é sobre julgamento, né? Cícero, eu não tenho tido contato ou ninguém me relatou estar escrevendo o seu próprio código pessoal de cosmoética. Então, com relação às outras pessoas, eu não posso falar nada. Mas com relação a mim, eu posso falar alguma coisa. Esse código pessoal de cosmoética, eu comecei a escrever, a rascunhar, fazer um draft de novo, vou voltar lá dentro do Serenário. Você vê que dentro do meu laboratório pessoal, esse laboratório Serenário foi bastante importante. Então lá dentro me veio a ideia, me foi inspirada a ideia de começar a escrever esse código e a partir dos meus próprios valores. E é aí que eu comecei a distinguir uma coisa muito séria, que são os valores da intrafisicalidade para os valores que a gente traz da nossa paraprocedência, da Comunex, de onde a gente vem. Então, eu tive possibilidade lá, foi uma experiência muito rica, de acessar algumas ideias que hoje, assim, é a fonte basilar de muita coisa que eu faço. Então, às vezes eu tenho alguns posicionamentos e que eu, recebo algumas heterocríticas de que eu sou muito teimosa. Eu não tiro o fato de que muitas vezes eu posso ser teimosa, mas há certos princípios da cosmética que não dá para ser meio termo. É como gravidez, ou você está grávida ou você não está grávida. Então, para a cosmoética, eu tenho visto que é difícil você conseguir adotar um princípio mais ou menos light, uma coisa meio lá. Os princípios da cosmoética são integrais. O que vai mudar é o seu nível de cosmoética perante a realidade que você está atuando. Tá? E um outro ponto para finalizar essa questão do código pessoal de cosmoética, eu vejo, é o entrosamento dele com o código de cosmoética grupal. Então, dentro do grupo que você está atuando mais frequentemente, como é? Como ele está de acordo, o grupo ele não está de acordo. Tem coisas que você concorda e tem coisas que você não concorda. Que veja, geralmente, por baixo, ela tem consensos, com decisões, com atos que são unilaterais, e, enfim, colocar em prática o princípio da descrença mesmo, procurar estar sempre atento dentro do processo do parapsiquismo e, principalmente, levando em conta, pelo menos dentro da minha experiência, ela tem me mostrado isso, que é difícil relativizar alguns princípios da cosmética na sua teática diária. Exato. Uma questão que chega a ser bastante relevante, até também, o quanto que uma pessoa depende da outra e o quanto que para essas relações estarem harmônicas, precisam algo mais, algo que dê essa sustentação, essa harmonia, então, para as pessoas. Se esses elementos de ligação, de estabelecer harmonia, seria esse o paradireito? Esse é um ponto, tá dentro aí do processo que a gente vem estudando da paradireitologia, onde entram os consensos, principalmente os consensos grupais. E é aí que a gente entra no segundo plano, que você me ofereceu, que é o processo do Estado Mundial. Por quê? O Estado Mundial, se a gente for estudar do ponto de vista político e social, ele é a política de intercooperação e de integração entre os estados políticos. E o que acontece, gente?
O que são estados políticos? São um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma determinada moral, seguindo um código legal próprio para aquele país. Vejam que nós ainda em 2009 não temos, por exemplo, unidade. A gente fala de direitos humanos, a gente tem direitos internacional é tratados, mas direito dá um direito consensado por todos os estados do planeta, nós não temos ainda. Então olha como isso é sério. Então a partir do momento que você começa a viver dentro de um grupo e que para você viver em harmonia com esse grupo você tem que fazer as concessões, eu vejo que aí começa a entrar os princípios para direito, a cosmoética, para, vamos assim dizer, ajeitar uma convivência mais pacífica. Ok. E qual o papel, então, já falando do Estado Mundial, da CCCI nessa formação do Estado Mundial? Bom, eu vejo que o papel da CCCI é total, né? Por quê? Eu acho que essa política de integração, ela deve, né, e ela já está acontecendo dentro da nossa comunidade conscienciológica. Então sabemos que temos vários grupos, os grupos de idade filosófica, que é o processo da multidimensionalidade, mas cada um teve uma escola, né, não é verdade? Dos judeus, dos ex-judeus, nós temos a turma dos ex-católicos, a turma dos ex-espíritas, a turma dos ex-advogados, ex-jurisconsultos, cientistas, o pessoal aí da ciência convencional, que hoje convivem, né, e procuram conviver pelo menos em harmonia dentro da nossa comunidade. Vamos falar um pouco aqui das diferenças. Então, exerce-se o binômio admiração e discordância, a gente admira uma série de coisas e discorda por tantas outras. Mas para isso a gente vai precisar chegar em consensos, para que a gente tenha essa convivialidade mais pacífica, uma convivialidade dentro de uma autocontinuidade mais séria. Então é aí que eu vejo que tem um papel fundamental, porque na medida que essa convivência se estreitar por esses anos aí, que a gente, né, tem aí mais um quê? Pelo menos nós calculamos 70 anos de vida, né? Vamos dizer até os 100, né, Cícero? Então, até 100 anos, então com 60 anos, para que essa convivência fique cada vez mais integrativa e produtiva do ponto de vista da paz, do ponto de vista da publicação e tudo mais. Então, eu acho que a gente conseguindo chegar nesse ponto, esse embrião de como foi que nós chegamos aí, devemos deixar como um legado gráfico encênico para o planeta. Por que não? Se os intermissivistas, se a turma que tem curso intermissivo hoje é quem tem mais responsabilidade e quem tem mais condições nesse momento de adquirir uma lucidez para pôr isso em prática, então vamos arregaçar o mundo, eles vão fazer, né? É o princípio do exemplarismo, né? Não tem para eu fugir. Não tem. Tem mais uma pergunta do William. A ONU é considerada uma tentativa de Estado Mundial ou ainda representa apenas uma forma dos Estados Unidos dominar? Olha, a ONU, ela que a gente não pode descartar e nem desconsiderar. A ONU é como se fosse a nossa, né, da nossa CCCI, então que procura apaziguar, mediar conflitos. Agora, é claro que a gente não pode tapar os olhos quanto os Estados Unidos ainda influenciam a ONU. Então, eu diria que esse é a ONU. Agora, eu acho que ela vem devagar e sempre tentando fazer aí um trabalho, pessoas interessantes, já sabe, né, já estão aí, por exemplo, Sérgio Vieira de Mello, que foi um grande diplomata, né, pessoa interessantíssima para a gente estudar do ponto de vista aí da paradiplomacia, do ponto de vista da paradireitologia. Então, eu acho que a gente não pode descartar, não. A gente deve enxergar os problemas políticos que existem,
Mas a gente, por exemplo, não pode deixar de considerar que foi no final da Segunda Grande Guerra que aconteceu também o Tribunal de Nuremberg, uma das do processo da ONU. E vejam, nós não tínhamos guerra. E aí que eu acho um ponto sério, porque esse tribunal ele foi feito para julgar um crime contra a humanidade, mas esse foi considerado contra a humanidade. Aí a gente tem o início do princípio do começo do direito da humanidade se fazendo no planeta Terra. Então vejam, as coisas boas que temos aqui, força e levar em consideração. Mas no futuro, muitas mudanças vão ocorrer na ONU, e talvez nem seja ela a precursora aí desse papel mais sério do Estado Mundial. Eu acho que hoje os Estados já deram passos à frente quando eles se reúnem em blocos. Então veja, a gente tem o Mercosul, a gente tem o processo da Comunidade Europeia, a gente tem a União Africana. Então esses blocos mais compactados, esses blocos políticos que começam a se unir, é que vão dar condições, pelo menos do que eu venho estudando, do Estado Mundial daqui a alguns milênios. Tem uma colocação também da Célia Branco, ela pergunta, né? E a comunidade europeia procurando eliminar também pode ser um sinal de implantação do Estado Mundial? Eu vejo, como eu respondi para o Luiz já, né? Acho que esse é o início do princípio do começo, a união de Estados em bloco é extremamente importante, e eu acho que é por aí mesmo. É a quebra de fronteiras. Porque vamos pensar uma coisa. Quem é o modelo que a gente observa quando a gente estuda o conscienciograma? Ele é o nosso modelo do conscienciograma, no qual a gente vai se basear para poder estar, não é isso? E o serenão, o que é? Ele é um cara que tem fronteiras. A psicosfera de um serenão, aí eu estou falando em teoria, tá? Não, ela é totalmente sem fronteiras. Já pensou, eu não vou assistir fulano porque fulano é da religião tal. Ou eu não vou assistir ciclano porque é de uma seita. Eu penso que dentro do modelo que a gente vem estudando, isso não existe. Por exemplo, de um agente de fronteira, é o serenão. Então a tendência é o quê? Se esse é o modelo, e se os modelos eles vêm de consciência, o modelo político no futuro desse planeta vai ser esse planeta se transformar em alguma coisa que seja sem fronteiras. Dentro de convergência de interesses, de evolução, com mais evoluciólogos por aí também. Está falando então desses pontos, alguns pontos já de convergência que a gente começa a ver, dessa nossa participação então nesse processo do Estado Mundial, a gente não ficar tão alienado dessa condição, seria essa então a proximidade, digamos assim, de uma proexis espiritual, o papel, então muitas vezes dessa existência hoje estaria relacionado a ele, isso tem a ver então com a proexis espiritual. Como é que você entenderia a proexis espiritual e a policarnalidade, ou essa participação, essa amplitude maior do que apenas as nossas relações entre as pessoas que estão na própria CCCI? Bom, eu acho que é por aí mesmo. O entrelaçamento desse nosso processo de proexis, das nossas cláusulas técnicas, ela sim é espiritual. E por sua vez, essa marca proexis espiritual, ela não vai funcionar sozinha. Um grupo trabalhando em prol de matares, de verdades relativas de ponto, desenvolvimento de ciência e por aí vai. Só que vejam, vai chegar um determinado, porque esse grupo ele vai estar mais azeitado. No momento em que nós, já mais harmônicos, mais dentro dos princípios evolutivos, da cosmoética, da paradiretologia e tudo mais, nós vamos poder estar fazendo um entrelaçamento disso com o processo policármico.
Então, o professor Rocha ele sempre fala isso, né? Haja local, tempo e global. Então, assim, vamos agir o melhor que a gente pode, que a gente está vivendo, no caso, a gente vive com a TCCI, no caso, o Willy, por exemplo, lá dentro do fórum, né, que ele tem a possibilidade de ajudar, de apoiar, de trabalhar, de exercer suas funções, mas vamos estar pensando globalmente, nada de pensar pequeno. Vamos pensar nas coisas, vamos jogar energia, vamos ver como é que está o nosso processo de TENEC e dentro disso eu acho que a gente entrelaça assim, a Maxi Proexis grupal com a possibilidade da abertura da conta policármica dos integrantes dessa Maxi Proexis grupal. Ok. Temos mais colocações aqui também, a própria Célia Branco, ela continuou, né? E a comunidade europeia procurando eliminar fronteiras. Ah tá, essa ela comentou. O comentário, né, sobre o Estado Mundial. O Estado Mundial não passaria por uma língua mundial, por exemplo, essa outra língua neutra, né, a questão mundial, então, que ele abarca? Olha, Tom, essa língua do Estado Mundial, eu não acho que seria Esperanto, não. Acho que em termos de inglês e o próprio espanhol, ele já resolve muito bem o problema. Eu já ouvi várias tertúlias onde o professor Valdo até comenta, essa pergunta já foi feita em tertúlia, ele comenta que realmente o Esperanto, ele teve o seu momento, mas ele não foi para frente, que hoje a gente teria que trabalhar com alguma coisa que seja mais à mão. Então vamos pensar, talvez um Esperanto. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista apimentada nisso, né? Nem Esperanto, a gente vai falar em consciência. Certo? O Willi faz uns comentários, né? Todos podem ver também a questão da língua artificial, então sendo o Esperanto, justamente isso também a Carla estava comentando nesse sentido. Ele comentou até que o professor Valdo fez esses comentários, né? E comenta então da questão do Chomsky, né? Que estuda, né? Então ele até pergunta para a Carla, e se você for estudar o Noam Chomsky, com todo o problema o que você vai ver que a língua mundial não é o que mais ajuda no Estado Mundial. Foi uma transcrição então que ele comenta. Mais comentário, então, contribuições aí que o Willi está fazendo então para essa discussão toda do Estado Mundial, tendo algumas questões. Nesse contexto todo, a gente tem aí a relação do próprio nome, né, que a gente chega aí à questão tanto até da proexologia como um todo. Mas nós temos aí uma questão central, que é uma proexis grupal, isso está relacionado então à policarnalidade. Verificamos então uma importância do Estado Mundial, de ir formando esse Estado Mundial, esse embrião do Estado Mundial. Temos aí até a própria CCC6, já havia comentado então no evento, pode ver no próprio trinômio então, paradireitologia, Estado Mundial e proexologia. Resumo, né, do que a gente falou até então, só para a gente recapitular algumas ideias. Então falamos do Código Pessoal de Cosmoética, falamos da importância dos valores intrafísicos versus os valores extrafísicos, que faz toda a diferença para que a gente possa começar a escrever, determinar a nossa proexis. Então vejam, a proexologia, uma ciência também que tem por objeto o estudo da proexis, né, que pode estudar a maxi proexis grupal, como pode, cada pesquisador vai estudar a sua proexis pessoal, para poder ver como é que se faz todos esses entrosamentos. Então vejam, olha a importância disso. Se nós não conseguimos identificar a nossa especialidade, nossa linha de pesquisa, a nossa linha de vida, vai ficar difícil a gente cumprir essa proexis. Então eu vejo que, aí agora eu vou fazer aqui uma propaganda da PEC, ninguém me pediu não, viu gente, mas eu vou fazer. Eu vejo que esse trabalho da PEC que está sendo feito, ele é muito sério, muito sério. A equipe tem trabalhado assim, de uma forma bastante coerente, eu fiz vários cursos, depois que eu já tinha inclusive
identificado algumas coisas, mas me ajudou muito, trouxe mais elementos, mais cons recuperados. Então, olha, esse ponto de proexis pessoal, de autopesquisa, para a gente poder descobrir a nossa linha, aquilo que a gente tem que fazer aqui, é muito sério. Não dá para falar que um trinômio para a direitologia, Estado Mundial de Proexologia, sem a proexis pessoal. Então, para isso, muito estudo, muito psiquismo, procurar se esmerar aí dentro do processo informações, a gente vai recuperando pontos e a gente consegue também, com os nossos esforços, chegar a pelo menos a uma ideia, né? Se não tudo, pelo menos uma parte, para que a gente não fique perdendo a nossa vida em coisas que não estejam ligadas efetivamente com o nosso processo de proexis pessoal. Para isso, eu vejo que o processo da filosofia consciencial da pessoa é muito sério, o processo político, a política autoconsciencial, a gente não falou disso, mas a autopolítica consciencial é muito séria. Quando a gente fala assim, em processo de política, a gente pensa num processo harmônico de uma convivência muito mais ampla policármica, mas esse processo começa de dentro da pessoa. Então, a partir do momento qual é o conjunto de ideias que formam, que estão lá naquele paracérebro, né, que estudou no curso intermissivo, que fez reflexão, ou aí que teve contato com amparadores de função e que vem tendo contato com amparadores de função, é que a gente precisa se atentar. Eu vejo que, né, dessa forma, pelo menos comigo, tem assim, surtido algum resultado positivo. Então, eu acho que a gente tem que se empenhar nisso, tá? Pela proexis pessoal. Você queria fazer alguma pergunta para eu fazer? Eu ia perguntar justamente dessa questão da autopolítica, né? Para expandir um pouco essa ideia, que não é tão comum assim. Se pudesse fazer mais alguma contribuição nesse sentido, para deixar mais claro, por exemplo, em prática, uma questão que você já colocou da ideologia. Que outras questões ao raciocinar nessa linha de pensamento? Da autopolítica. Isso, de autopolítica, a gente, como eu disse, pelo processo da nossa autoideologia, nem essa autoideologia. Olha, se temos uma procedência extrafísica, a gente tem que procurar as nossas raízes, a gente tem que procurar o lugar de onde a gente veio. Obviamente que, se a gente falou aqui que cada grupo na intrafisicalidade tem uma moral, as comunex têm as suas morais, as suas paramorais. Então, imagina uma comunex onde a gente possa ter tido a oportunidade de fazer um curso intermissivo, e a gente não tem como fugir disso. Como acontecia lá? A gente precisava falar em inglês para a pessoa entender. Se você tinha uma pessoa que tivesse vindo da sua última vida da Inglaterra, você teria que falar inglês com ela, ou bastaria você se comunicar telepaticamente? Qual era o tipo de padrão de open ensino que tinham nessas comunidades? Elas eram sectárias ou elas eram mais universalistas? O que elas preconizavam em termos de tares, de tarefa de esclarecimento? Algum tipo de doutrina, algum tipo de dogma? Ou certas verdades que eram colocadas, certas informações que eram colocadas para a gente refletir e pensar? Então veja, isso é muitas vezes eclipsada porque não recuperamos pontos, mas essa é a nossa verdadeira autoideologia. E é a partir disso que a gente espraia para quê? Para o Código Pessoal de Cosmoética e principalmente para o Código Geral de Valores Pessoais. Quando a gente começa, lembrem, vocês vão provavelmente se lembrar que no início eu disse que para a direitologia são detalhes. Então, na hora que você começa a escrever os detalhes, as vírgulas, os incisos da sua proexis pessoal, isso vai te remeter à sua política. Então, vejam, a lei, ela é uma síntese sempre de um sistema político. A política é a análise e o direito é a síntese. Então, quais são as regras, as autorregras, os autocomprometimentos? Isso são as suas leis, são as suas cláusulas pétreas, aquelas cláusulas que não mudam, são as leis que você mesmo se colocou dentro de um contrato pessoal. E qual é a política, então, a autopolítica, a autoideologia que decorre
do processo dessas cláusulas. Então, o seu contrato assinado por você mesmo, com você mesmo, tem quais cláusulas? Essas cláusulas são as leis da sua ProEx. E essas cláusulas, você vai fazer uma análise, qual é a política ou a autopolítica que está por trás disso? Aí você chega na sua ideologia. Então é mais ou menos dentro desse sentido que eu venho estudando o processo de parapoliticologia com paradireitologia. Muito interessante até essa relação aí de política com direito, por parapolítica e paradireito, e a análise científica também, que eu achei bastante interessante essa relação. Penso que o direito convencional tem relação direta com a cidadania convencional. O para com uma cidadania multidimensional, qual a sua opinião sobre isso? Bom, outro dia eu estava assistindo um filme, que é o Star Trek, e aí um personagem olhou e falou assim, não, mas os direitos humanos, e aí o ET que estava lá falou assim, mas você está me parecendo muito sectário, que história é essa de ficar falando de direitos humanos, de cidadania humana, quando você tem vários planetas, né, e dentro lá do filme você tem todo um processo de uma federação interplanetária. Então, eu achei interessante a sua pergunta, porque, sabe, Tom, a cidadania, ela é muito séria aqui dentro do processo da extrafisicalidade. Agora, na extrafisicalidade, aonde é a cidadania? Que forma de cidadania? Eu salí todo. Agora, se existem comunexes mais evoluídas e comunexes que não são tão evoluídas, existe uma baratrosfera, para dizer assim, olha, eu sou um cidadão da baratrosfera, a pessoa, ela está lá dentro de um holopensene que ela se afiniza. Mas veja, o processo da cidadania, para a gente que quer estudar para direito, já fica pequeno. Porque a cidadania, ela mostra um certo, assim, agora eu sei que, né, muitos direitólogos talvez vão debater aí essa ideia, mas ela mostra um sectarismo, sim. Cidadania vem de uma cidade, vem de um estado, vem de uma comunex X ou Y. A gente não quer o todo, a gente não quer viver com tudo, a gente não quer poder ter um nível pensênico em que a gente possa transitar livremente desde as comunexes mais evoluídas até as comunexes que necessitam de assistência. Como que a gente vai trabalhar isso se a gente continuar? Então a cidadania, eu vejo que ela teve uma fase importantíssima aqui na nossa intrafisicalidade, principalmente quando os países, né, que detinham o poder econômico, por exemplo, Roma. Quando Roma invadia territórios e trazia os territórios para si, aquelas pessoas que lá estavam se tornavam escravos. Então, à época, muitos jurisconsultos sugeriram aos imperadores que, ao invés de tornar essas pessoas escravas, que elas pudessem ganhar a cidadania de romanos. Olha como a cidadania foi importante nessa época. Agora vamos lá para as comunexes. Você acha que essa cidadania precisa para a comunex? Bastante interessante as colocações e até mesmo a reflexão que a gente faz sobre as necessidades de neologismos para estudar uma ciência nova, uma ciência que está trazendo ideias novas. Então, muitas vezes a gente precisa mudar e não simplesmente adequar algumas terminologias então, que nós temos hoje, adaptando ou querendo melhorar, nem sempre é o melhor caminho. Seria mais ou menos isso. Né? Um ponto assim, interessante, queria trazer também para nós debatermos. O Tom fez mais uma colocação. A evolução não seria uma espécie de cidadania cósmica? Então, já está a ideia. A evolução, né? Seria a cidadania cósmica. Tom, que tal a gente arrumar um neologismo para cidadania cósmica? Eu acho que vai melhor, né? Deixa eu só complementar uma coisa que o Cícero falou muito bem aqui e que eu acho que veio bem a termo aí para essa sua dúvida. Cuidado, vamos tomar cuidado para não colocar os princípios da paradireitologia encaixados dentro do direito. Eu sei que o direito é aquilo que a gente conhece, eu sei que o direito é como mais, assim, vamos dizer, concreto, mas não vamos diminuir a paradireitologia
frente ao direito. Vamos expandir o direito. Então vamos falar sim de cidadania cósmica, cidadania planetária aqui nessa dimensão. Mas vamos tentar fazer um raciocínio inverso. Vamos pensar um pouco como concierge. Imagine que você está lá como concierge, volitando, num grupo de volitação, lá com os amparadores de função para exercer alguma atividade ou alguma função interassistencial naquele momento. Você acha, sinceramente, que vai importar muito esse chavão de cidadania? Eu acho que não. Eu penso que não. Mas a gente tem que elocubrar um pouco. Por isso que eu digo, extrafiscalidade, quando a gente estuda uma especialidade que tem o para na frente, a gente enroscado. Por isso, não acredite em nada, vamos pensar juntos, tenha umas experiências, muito ao parapsiquismo lúcido e interassistencial. Ok, então fez comentário até que achou excelente aí a ideia. Um ponto que nós não temos ideias assim nessa entrevista é relacionado ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser visto, por exemplo, até como um paradoxal dentro dos conceitos da proexologia ou da proexis grupal, ou tem pessoas que podem, às vezes por limitar o conceito, ter dificuldade de entender como que uma pessoa, então, ela vai se encaixar dentro da vida ou dentro de pessoas, e como que isso também está tendo uma relação aí forte também com o para-direito, do ponto de vista de uma visão mais ampla aí de todas as consciências trabalhando em conjunto, todos tendo seu papel, uma função, então, a desempenhar. Você poderia fazer algum comentário, Carla, sobre essa questão? Eu vejo que essa questão do livre-arbítrio ela é bem séria, bem importante também dentro desse estudo, né? Porque o livre-arbítrio, ele, na maior parte das vezes, vai estar condicionado à vida das outras pessoas. Então, se você vive dentro de uma comunidade, se você vive num grupo, nós vivemos em sociedade, nós não temos, a princípio, direito de fazer tudo aquilo que a gente quer, não é verdade? Então tem aquela máxima do direito, aí o intrafísico. Você vai até onde começa o direito da outra pessoa. Agora vamos levar isso para a questão do para-direito. Para a questão do para-direito, esse assunto ele fica mais tranquilo ainda. Por quê? Porque você começa a entender que você tem realmente uma limitação com relação a isso, só que você não sofre mais com isso. Aquilo não te perturba. Você ter a sua liberdade condicionada pelo direito do outro é a sua real liberdade. Então é isso que eu compreendo. Você não fica mais preocupado que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aquela condição, às vezes, de uma construção mais séria, uma situação mais séria para você poder viver dentro daquela sociedade, daquele momento evolutivo, ela passa a ser muito mais importante. Então, assim, a sua liberdade real, ela consiste numa imperturbabilidade com relação a esse ponto. Mas, claro, aqui, né, sempre lembrando que quando ocorre um momento de você ter que fazer um esclarecimento, bater a mão na mesa e colocar um posicionamento que seja cosmoético, né, entre aspas, ou ético, dentro de uma situação que vai envolver muita gente, às vezes você vai sim entrar no direito do outro, no livre-arbítrio do outro, mas aí é visando um bem maior. E esse visar um bem maior é que é o problema, porque muitas revoluções, muitas guerras foram feitas com esse pretexto, sem total discernimento, sem fraternismo, sem megafraternismo. Então a proposta agora é que ela está mais já dentro de um discernimento mais evoluído. Então a questão da só boa intenção não é suficiente, não, na prática. Na prática, então ainda falta algo mais. E para a gente chegar nesse nível, então colocando a ideia, que a gente vê essa necessidade, tem até de trabalhar com esse nível então de entender a realidade do outro, entender as realidades como um todo e ter essa total tranquilidade em relação a essas situações de vida em comum. Qual a forma? A gente sabe que é bem, né? Só para ver
A gente sabe que não tem segredo automático, mas eu ter assim, algumas dicas ou algumas questões que podem ser trabalhadas aí. O que se sugere então para as pessoas trabalharem nesse sentido, cara? Olha, Cícero, não tem fórmula. Eu, pelo menos, assim, eu tenho que agora falar por mim. Aquilo que é o meu laboratório pessoal e que eu posso, né, ofertar em termos de experiência, trocar ideia, não existe fórmula. Tudo está dentro da experiência, da experimentologia. Então a gente vai tateando. Ora a gente entra numa determinada situação e você vai bem, você consegue ser mais, eu não estou nem falando fraterno, olha a palavra que eu vou usar, altruísta. Eu entendo que existe uma diferenciação entre o altruísmo, o fraternismo e o megafraternismo. Então eu estou falando de altruísmo. Às vezes você consegue entrar dentro de uma situação em que você já consegue ter um bom nível de altruísmo. Isso ajuda muito dentro desse processo da convivialidade mais sadia, mais pacífica. Às vezes você entra dentro de uma situação, dentro de um contexto, em que aquele ponto que você precisa trabalhar ainda não foi muito bem trabalhado por você. Então, às vezes, você não consegue nem ser altruísta. Você está agindo mesmo com o seu umbigão, com o seu egoísmo, com o seu egão. Mas aí fica um pouco fácil, sabe, Cícero? Porque, principalmente, viver numa cidade, tem alguém para chamar a nossa atenção. Então, essa é a parte boa, né, do pluralidade. Não passa despercebido. Nada passa despercebido. Então, sempre, ou na maior parte das vezes, vai aparecer um colega que vai te apontar aquela questão. E quando não é um colega que faz, né, isso de uma forma tranquila, mas pode ter certeza que às vezes os assediadores também fazem e ajudam muito a gente. Porque eles vêm e pegam direto na ferida, a gente fica mais esperta para isso também. Não que seja bom receber uma agulhada do assediador, mas que eles muitas vezes ajudam nesse ponto, eles ajudam. Então, fórmula não existe. Existe a experiência de você saber que às vezes você está numa situação em que você já consegue se manifestar com menos egoísmo e em outras situações que você ainda se manifesta com mais egoísmo. Pelo menos é assim que tem acontecido no meu laboratório pessoal. Ora eu observo produto de acertos bastante interessantes e ora eu observo produto de erros que não deveriam acontecer mais. Mas a gente, assim, tem que ter, né, é como dizia o Snoopy lá, que cachorrinho, mantém o charme. Nada de deixar a peteca cair. Vai em frente, errou, anota o erro, discernimento e vamos em frente. E se acertou, guarda o resultado para poder tentar melhorar cada vez mais aquela experiência. Tá certo. Tem mais uma dúvida do Will também. Ele comenta que o Valdo criou nesse ano o seguinte mega pensêmio trivocabular. Direito significa felicidade. E aí ele pergunta, não consegui entender tal frase. Por isso não concordo, né? Ele ainda está querendo entender, então, justamente é a dúvida, né? Tem alguns direitos que não trazem felicidade. Você pode comentar? Vamos repetir o mega pensêmio. Direito significa felicidade. Olha, eu vi esse mega pensêmio do professor Valdo, né, e eu fiquei refletindo sobre direito, né, que significa felicidade. É aquilo que a gente falou do início, o direito puro, o direito teórico, aqueles princípios basilares, né, da igualdade, da fraternidade, né, esses direitos assim mais sérios que envolvem, eles trazem sim felicidade. Por quê? Porque eles procuram restabelecer um ponto de equilíbrio, um ponto de harmonia, um ponto de equanimidade entre as relações. Agora, quando você me pergunta se o direito traz infelicidade, eu vou trazer de novo meu laboratório pessoal. Certas coisas que eu via no mundo profissional de direito me trazem infelicidade. Falcatrua, impunidade, um local onde você tem que tentar harmonizar para chegar numa justiça que fique bom para todos. Você vê pessoas se locupletando e abusando de direitos em detrimento de outros. Então há momentos em que o direito, sim, ele faz a gente infeliz, principalmente se a gente está no dia a dia. Por essas e outras, né, que aconteceu, como eu te falei, há alguns anos atrás, aquela minha crise
com o processo intraconsciencial e o direito. Chegou num ponto que eu não queria mais saber de nada. Eu falei, não quero mais saber de direito, porque eu tinha, quando eu entrei, a ideia de o processo de justiça. E aí eu vi que na prática, aquilo que eu aprendia na faculdade era totalmente diferente do que estava acontecendo, então como era isso? Então eu já tive momentos de muita felicidade com o direito, momentos de nada de felicidade, mas acho que se a gente pegar o direito, tal como ele foi pensado lá atrás, no passado, ele pode ser um bom objeto de felicidade. Ok. E o Will complementou ainda, ele estendendo a dúvida, ele justamente quer, o sugere, não seria o para-direito que significa felicidade, ou a cosmoética que traz felicidade? Se puderem, por favor, comente com o Valdo, sobre a dúvida, ou teste debate. A gente convida o próprio Will também para transmitir essa dúvida via pergunta lá para as tertúlias. Pode ser feita aí pergunta. Will, das pesquisas em andamento, eu costumo colocar direitologia, a ciência que estuda o direito enquanto objeto, como um tema central neutro. A forma como você vai usar o direito intrafísico pode atar, tira as interprisões grupocármicas pelo direito, ou você gera interprisões por milênios. Então vamos observar isso dentro daquele processo dos parafatos. Aos que defendem, aos que acusam e aos que dão os veredictos. Como ficamos nisso tudo? Como é isso diante de uma multidimensionalidade que agora é colocada aos nossos olhos? Que foi colocada para a gente quando a gente fez curso intermissivo. Sabe, eu faço uma reflexão às vezes que eu fico me imaginando chegando no curso intermissivo e vendo que o direito intrafísico que eu tinha estudado lá não servia para nada. Já pensou? E que ele servia só dentro daquilo que a gente conseguiu fazer um mínimo de equilíbrio e acordo e tentar harmonizar, fazer harmonização. Já pensou? Então é por essas e outras que eu acho que a para-direitologia ela tem aí que se desenvolver dentro de um processo bem científico para que a gente possa esclarecer todos os nossos amigos da área e aqueles que não estão e que vão poder nos ajudar muito também com os princípios da evolução, da evoluciologia e da cosmoética. Ok. Com relação aos amparadores ou às pessoas que têm maior visão de conjunto para entender a paradireitologia, para estender esses conhecimentos, em que nível evolutivo você classificaria, então, esses orientadores? Bom, o exemplo, pelo menos que eu estudo, para poder entender um pouco mais da paradireitologia, é o evoluciólogo, é o orientador evolutivo. Então eu vejo que esse é o cara. Ele é um cara que está entre os amparadores de função, que atuam aí conosco quando nós estamos trabalhando em função, atuam juntamente na TENEP, para quem tem o FIEX, não o FIEX, e o CENENão, que é o nosso modelo básico. Agora, o evoluciólogo, ele já promove os agrupamentos, ele já sabe como e de que forma colocar quem com quem, como formar os grupos, ele já tem uma visão de conjunto, ele já tem um processo da paramagistratura ínfica dentro dele. Ele é aquele cara que já consegue fazer alguns julgamentos sem veredictos. Ou, se tiver o veredicto, qual que é o veredicto? O veredicto dele, que é que a gente pode chamar dele, é esse encaminhamento, aí de novo a nossa PEC, proexológico, da turma que ele assiste. Então, o nosso grupo, por exemplo, já em Intercurso, o São Paulo falou várias vezes que nós somos assistidos mais diretamente pelo transmissor. Então, vejam, ele deve ser uma pessoa que conhece muito bem a gente, conhece as nossas vidas passadas, o que nós fizemos e sabe trabalhar
trabalhar conosco, soube trabalhar conosco dentro de uma visão maior de conjunto, podendo nos colocar em situações em que a gente pode começar a o quê? Afrouxar os nossos laços. Lembra daquela historinha? O direito tanto pode atar como ele pode desatar. Então, para mim, evoluciólogo é sinônimo de desatar nós. É o cara que já está aberto à policamalidade, que vai ajudar, colaborando aí ombro a ombro, né, com a turma, com os seus afins, o desenvolvimento dessa macro-projeto principal que a gente tem. Ok. Nós estamos já chegando mais ao final, então, desta entrevista. Vamos só verificar se tem mais algum participante que tenha mais alguma colocação, algum comentário ou pergunta ainda para fazer. Nós temos uns minutinhos, tá? Enquanto isso, também a gente já quer também agradecer bastante aí a participação da Carla, nesse sentido, de expandir muito esses conceitos todos sobre paradireitologia. A gente vê que não é somente, né, o assunto, na verdade, ele é bastante amplo, tem muitas ramificações com várias questões ligadas aí ao nosso dia a dia mesmo, para a gente colocar em prática. Tá, o Willi está comentando aqui, agradecendo, muito obrigado, Carla, pelo debate, volte sempre na conferência. Então fica aí o convite e o agradecimento do Willi. A gente agradece também aí a participação de todos que estão contribuindo e, claro, contribuindo, né, fazendo colocações. A Ana Peppers também, muito bom, obrigada. O Tom, gostei muito, valeu, Carla. Você está intimada a Jundiaí. Então o livre-arbítrio, quer comentar um pouco da questão do livre-arbítrio? Bom, pode ficar tranquilo que eu me sinto auto-intimada há muito tempo. É que, como eu te falei, de fato eu ainda não fui a São Paulo, mas tão logo eu vou entrar em contato contigo, a gente vai fazer aí a entrevista com o Jair. Pode. Era essa aquela tranquilidade que a gente estava falando, que às vezes a pessoa já não tem mais o direito, já não tem tanta escolha, mas ela faz com tranquilidade. Gente, seria isso, o exemplo da prática? É mais ou menos isso mesmo, já faz com tranquilidade íntima. Eu sei que essa entrevista, cedo ou tarde, vai sair, né? Mas muito provavelmente nesse ano aqui a gente vai ter de trocar ideias, né? Um pouco mais de ideias aí. E eu peço também para o pessoal que está online, depois quiser mandar sugestões de estudos, outras ideias que apareceram. Durante a semana, observe que tiveram alguma ideia sobre a sua própria proética pessoal, que vocês possam entrelaçar aí, lembrando do trinômio paradireitologia, Estado Mundial, proexologia. Então vejam, procurem descobrir quais são as cláusulas da sua proética. Isso vai fazer com que vocês estejam linkados ao processo da paradireitologia e, ao mesmo tempo, vai ajudar o grupo como um todo, porque pessoas lúcidas, com proexes bem definidas, é o que vai ajudar a fazer o Estado Mundial, ou pelo menos o embrião do Estado Mundial, que a CCCI pensa um legado gráfico-pensênico para a nossa humanidade. Então eu agradeço a todos, muito obrigada pelo pessoal aí da PEC, você foi ótimo também, obrigada por me entrevistar, sempre animado, né, com esse tema. E posso fazer um pedido para o pessoal que está em casa? Pessoal, a gente tem aí estudar a análise que é bastante importante para o processo da paradireitologia, que é o Apolônio de Tiana. Não existem muitas obras a respeito dele, porque na época lá da Inquisição, do Index, queimaram os livros que ele... Então quem tiver acesso a bibliotecas e que achar livros ou publicações interessantes sobre ele, por favor, mandem aqui para o site da PEC, que o Cícero vai me ajudar com o e-mail, tá certo? Mesmo porque eles têm um setor de biografias e muito vai ajudar a PEC e os paradireitólogos também. Obrigada, gente. Exatamente, nós que agradecemos bastante, aí, não só nós, várias pessoas aí contribuindo também, né, comentou da ótima explanação, o Willi comenta também com a complementar no carteiro sobre o tema anticonflituosidade relacionada aí à questão, né, tem uma relação com o paradireito. E agradecemos então muito a participação especial então da Carla, especialista no tema paradireitologia, nesta entrevista da APEX,
e convidamos todos os que estão participando também para nos próximos sábados, sempre no mesmo horário, às 15h30, vai haver uma nova web conference. Então ficam todos convidados a estarem participando e também no site da Apex estão disponíveis várias das entrevistas e webconferências já realizadas. Então, um ótimo final de semana a todos e boas pesquisas a todo mundo. Muito obrigado.